que o Brasil está enfrentando a pior crise hídrica da história? Terça-feira, 1º de janeiro de 2019. E Jair Bolsonaro assume a presidência da República. Quando o seu Jair assumiu a presidência do Brasil, a gente já imaginou que viria por aí um período de trevas e escuridão. A gente só não imaginou que seria no sentido literal. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que a bandeira tarifária vai passar de amarela para vermelha patamar 1 em maio, que a conta de luz vai ter bandeira vermelha 2, o patamar mais alto no mês de junho. A situação ficou tão crítica que faltou tom de vermelho na paleta de cores e o governo teve que criar uma nova bandeira. O governo anunciou a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica. Essa conta irá para as Forças Armadas. Até pouco tempo atrás, quase ninguém sabia quem era o ministro de Minas e Energia. Bem, o ministro da Energia é, adivinha só, um militar. O ministro de Minas e Energia é esse cara aí, Almirante Bento Albuquerque, que apareceu na TV para falar sobre a crise hídrica. Sobre a seca que o país tem enfrentado, a pior da história do Brasil, com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas. Tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. De acordo com o ministro de Minas e Energia, o Brasil entrou nessa crise hídrica por causa de um fenômeno natural. Trata-se de um fenômeno natural, que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países. Mas será mesmo que se trata de um fenômeno natural? Para a gente entender melhor por que está faltando água no Brasil, é bom a gente entender como e principalmente quando essa água chega por aqui. Ou melhor, quando ela deveria ter chegado. O Brasil é um país de dimensões continentais e o regime de chuvas é determinado por diversas forças e fenômenos atmosféricos e oceânicos. Mas de maneira bem resumida, o que acontece na maior parte do Brasil é o seguinte. Durante os meses mais quentes, massas de ar úmido vêm do Oceano Atlântico em direção ao continente. As áreas com cores mais quentes aí do mapa mostram as regiões com maior concentração desse ar úmido e, consequentemente, com mais chuvas. Já nos meses mais frios, essas massas de ar úmido perdem força e não conseguem entrar com tanta intensidade no continente. O resultado é um tempo mais seco, tão seco que às vezes fica até difícil respirar e falar. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados. Isso faz com que grande parte do Brasil tenha um regime de chuvas chamado de regime de monções. Durante a primavera, e especialmente no verão, chove bastante. Depois que as águas de março fecham o verão, vem o outono e o inverno, estações mais secas. Algumas exceções são algumas regiões no norte do Brasil em que chove bastante praticamente o ano inteiro. Algumas regiões do sul, em que também tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo, e algumas regiões do nordeste, em que chove pouco mesmo no verão. Mas a maior parte das usinas e centrais hidrelétricas estão na região do país que obedece a esse regime de monções. Tempo seco no inverno e bastante chuva no verão. Ou seja, o que faz mesmo diferença na maior parte dos reservatórios de água do centro-oeste e sudeste são as chuvas de verão, e já há algum tempo elas estão em falta. Em 2014, a Agência Nacional de Águas lançou o Monitor de Secas, que na época cobria apenas a região nordeste do Brasil. Em 2018, o projeto começou a ser expandido para quase todo o Brasil. A partir de novembro de 2020, o projeto começou a cobrir todos os estados do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, e parte do Centro-Oeste. A gente vê que nessa época a situação já estava bastante complicada, com secas graves e extremas, especialmente no Sul e no Sudeste. E as coisas não melhoraram. O período entre o final de 2020 e início de 2021, que na teoria deveria ser bastante chuvoso, teve chuvas bem abaixo do normal,
principalmente no sudeste. Nem mesmo as águas de março vieram com tanta força assim para fechar o verão e encher os reservatórios de água. No final do verão desse ano, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estavam operando em média com apenas 34% da capacidade total. É a segunda pior média da história, que fica atrás apenas do ano de 2015, quando os reservatórios chegaram ao final daquele verão com só 25% da capacidade total. Quando era para chover bastante, choveu pouco. E quando era para chover pouco, choveu menos ainda. Em abril, cientistas já sabiam que a situação hídrica não ia melhorar, porque o outono e o inverno são estações naturalmente menos chuvosas. O resultado é que as secas foram ficando cada vez piores e os níveis dos reservatórios foram baixando. No começo de setembro, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estavam operando com apenas 19% da capacidade total, a pior média da história para um final de inverno. O Sul também chegou ao final do inverno com sua pior média da história, apenas 19%. Mas afinal, por que choveu tão pouco, especialmente no verão, que deveria ser chuvoso? Será mesmo que é um fenômeno natural? Trata-se de um fenômeno natural, que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países. O tal fenômeno natural citado pelo ministro de Energia, é o Laninha, que é basicamente um El Niño ao contrário. O El Niño e a Laninha são fases opostas de uma mesma oscilação climática chamada formalmente de Enos, sigla para El Niño Oscilação Sul. Ao contrário das alterações climáticas, que têm efeitos que duram décadas, séculos ou mesmo milênios, as oscilações climáticas são fenômenos naturais, que provocam efeitos que duram apenas meses ou no máximo alguns poucos anos. Cientistas ainda tentam entender detalhadamente todas as causas e consequências do Enos, mas sabe-se que ele tem a ver com o aquecimento ou resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. No El Niño, as águas do Pacífico ficam mais quentes que o normal. Esse aquecimento libera uma quantidade monumental de energia na atmosfera, o equivalente à energia liberada por milhões de bombas atômicas. Essa quantidade absurda de energia dá uma bagunçada no clima, em especial aqui no hemisfério sul. No Brasil, o El Niño geralmente faz com que chova menos que o normal no norte e no nordeste e mais que o normal no sul. Já o Laninha está associado a um resfriamento anormal das águas do Pacífico. Aí acontece mais ou menos o contrário do que acontece no El Niño. Durante o Laninha, em geral o sul fica mais seco e o norte e o nordeste ficam mais chuvosos. Mas a gente ressalta que esses mapas aí estão super simplificados. A real extensão da área de influência do El Niño e da Laninha vai depender da intensidade do fenômeno naquele ano e da interação com outros fenômenos atmosféricos. O El Niño e a Laninha se alternam em intervalos irregulares de 3 a 7 anos, com um período neutro entre eles. Agora está na vez do Laninha, que começou a ganhar força em outubro do ano passado. Isso quer dizer que o Laninha é a culpada pela crise hídrica no Brasil, certo? Bom, não é bem assim. Vamos voltar a esse mapa que mostra os efeitos do Laninha no Brasil. Perceba que na região sul, o Laninha realmente provoca a falta de chuvas. Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste costumam ser uma zona de transição entre o que acontece no Sul e o que acontece no Norte e Nordeste. Dependendo da intensidade do Laninha, algumas porções dessas regiões, como uma parte de São Paulo, por exemplo, podem sim ficar um pouquinho mais secas, mas não o suficiente para causar uma crise hídrica e energética nacional. No Sudeste e Centro-Oeste, o real problema parece ser mais embaixo, ou melhor, mais em cima, mais especificamente na Amazônia. A Amazônia é uma floresta ombrófila, que significa literalmente floresta amiga da chuva. A enorme quantidade de chuvas que cai na Amazônia é resultado de uma corrente de ar úmido que vem lá do Oceano Atlântico.
Parte da água que cai no solo da floresta, ao invés de penetrar no lençol freático, é absorvida pelas raízes das árvores. Só que essa água precisa subir para levar os nutrientes absorvidos pelas raízes até os galhos e folhas que estão lá em cima no topo da árvore. A árvore consegue bombear essa água para cima por meio da transpiração. Cerca de 99% de toda a água absorvida nas raízes é bombeada de novo para a atmosfera por meio das folhas. Inclusive, você pode fazer esse experimento em casa se você tiver alguma árvore ou planta, mas claro, só se você quiser. Cubra as folhas ou um galho de árvore com uma sacolinha transparente, de preferência com a terra molhada e ao sol. Se tudo der certo, depois de uns 30 ou 40 minutos, a sacolinha vai estar cheia de gotículas de água. Essa água é a que a planta absorveu pelas raízes e transpirou pelas folhas. Só não esquece de tirar a sacolinha depois para não matar a plantinha, coitada. Cerca de 20% de toda a chuva que cai na Amazônia é bombeada de novo para a atmosfera por meio desse processo de transpiração. Isso faz com que as correntes de ar que passam pela Amazônia fiquem sempre úmidas. Toda essa umidade poderia ir embora da América do Sul se não fosse a Cordilheira dos Andes, que funciona como um paredão que rebate a umidade de volta para o continente. É essa umidade da Amazônia rebatida pela Cordilheira dos Andes que gera a maior parte das chuvas que caem no centro-oeste, sudeste e parte do sul do Brasil. Essa região em destaque aí é chamada de Bacia do Rio da Prata, uma região onde mora muita gente e principalmente onde se planta muita coisa. 70% de toda a chuva que cai nessa região depende da transpiração da floresta amazônica. Você já deve imaginar o que acontece quando a boiada passa pela Amazônia. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A boiada no Brasil está passando desde antes da pandemia de Covid. E ok, o desmatamento da Amazônia não começou com o governo do seu Jair, mas vinha numa queda importante desde 2005. Em 2016, que coincidência ou não foi o ano do impeachment da ex-presidenta Dilma, o desmatamento voltou a subir significativamente. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Cá entre nós, Deus não teve muita misericórdia e o desmatamento disparou e bateu recordes atrás de recordes quando o seu Jair assumiu a presidência em 2019. O seu Jair já disse que a especialidade dele é matar, mas ele também é muito bom em desmatar. A minha especialidade é matar, pô. Cada árvore derrubada na Amazônia resulta em menos água bombeada para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Um artigo publicado na revista Scientific Reports no início de 2017 já alertava que o desmatamento da Amazônia poderia causar um colapso nesse sistema de monções que leva chuvas para uma boa parte da América do Sul. Muito se fala da Amazônia, mas também não podemos esquecer do Cerrado, que também cobre uma boa parte do sudeste e do centro-oeste. Ao contrário do que alguns dizem, o Cerrado não é naturalmente um deserto. Pelo contrário, é um bioma riquíssimo em vida. Mas hoje só metade da vegetação nativa do Cerrado ainda está de pé. A outra metade foi devastada e hoje é basicamente pasto e soja. Mais da metade de toda a soja produzida no Brasil é cultivada no Cerrado. E como a soja tem raízes bem menos profundas, ela é muito menos eficiente que a vegetação natural em devolver a água do solo de volta para a atmosfera. Aí demora mais para acumular a umidade no ar e as chuvas estão chegando com cada vez mais atraso. O Cerrado não é deserto, mas está no caminho para isso. Além do desmatamento, as alterações climáticas globais também podem ter um papel importante nessa crise hídrica. De acordo com o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, aqueles grandes períodos de estiagem que antes aconteciam uma vez a cada 10 anos, hoje já são de 2 a 4 vezes mais comuns. Até o final desse século, elas podem ficar até 8 vezes mais comuns.
Ainda é cedo para bater o martelo e dizer com toda certeza o que está causando essa crise hídrica no Brasil. Pode ser que tenha a contribuição de outros fenômenos atmosféricos que a gente ainda não conhece. A ciência está aí para isso, para diminuir o nosso grau de incerteza sobre fenômenos da natureza. Mas, de acordo com o que temos de evidência até o momento, fenômenos naturais como Laninha têm pouco a ver com isso. Tá faltando água porque tá faltando árvore de pé nas florestas e tá sobrando gás carbônico na atmosfera. Empresários do setor de energia defendem que a solução é construir mais reservatórios para enfrentar a crise hídrica. Mas não importa quantos reservatórios sejam construídos, sem chuvas, eles continuarão vazios. Todos os setores econômicos do Brasil dependem de alguma forma da chuva, em especial o agro. Já passou da hora desses setores começarem a tratar melhor a floresta, que é amiga da chuva. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. E hoje a gente está vendo aí o Avner junto com a Daiane. Eles que comemoram 1 ano de namoro agorinha, no dia 9 de novembro. E a Daiane ganha a mensagem que segue. Amor, mesmo diante da maior tragédia civilizatória da história recente desse país, com tantas perdas, tristezas e incertezas, o ano de 2020 ainda me reservou uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Conhecer você e iniciar essa linda e rica jornada que é te namorar. Eu me sinto profundamente grato por ter você na minha vida. Feliz 1º ano de namoro. Te amo. Beijo, gente. Valeu!